aí, estamos voltando aí com Roda de Causas. A gente estava num gancho legal aí, que era essa questão das pessoas estarem mudando talvez o paladar, o gosto, o interesse, ou uma busca por novas experiências. Esses vinhos finos têm ganhado muito esse mercado. O que vocês consideram que favoreceu para esse acontecimento se tornar mais evidente e eminente aí nas pessoas? Eu acho que o surgimento da colheita da poda inversa, né, da colheita de inverno, proporcionou uma qualidade maior nas uvas e, consequentemente, dos vinhos da região da gente. Então acho que melhorou demais a qualidade dos nossos vinhos. A gente conseguiu fazer com que as uvas fossem colhidas numa qualidade muito melhor e com brix mais alto, que fosse possível ter vinhos bons. Mas isso já começou em 98, sabe? Em 98 já começou essa mudança, sabe? Essa busca, assim, do consumidor pelo vinho fino, entendeu? Então, naquela época era Vinhos Campino, não existia Casa Geraldo. Não existia Casa Geraldo, né? Então, como a gente tinha a vinícola e era tudo ali na porta, não existia nem a Casa Geraldo, não existia nada, né? O pessoal chegava ali na época e procurava, nós só comercializava vinho Jaques, né? Rolana, Isabel, Niágara, tava com a Bordeaux, que tava tendo de força na época. E de repente, né, isso estava indo muito bem e o pessoal começou a chegar, alguns clientes. Eu queria um Cabernet Sauvignon. Falei, o que é Cabernet Sauvignon, rapaz? Entendeu? Em 98. Entendeu? De repente, Merlot piorou. Merlot tudo aí. Entendeu? Então não existia essas varietais, né? E tudo bem, um cliente chegou, pediu uma coisa, né? E começou a vir vários clientes começando a pedir essas novas varietais, né? E na época, meu pai, Luiz Carlos, ele pegou e começou, né? E se interagir, falou assim, o que é isso que o pessoal tá pedindo, né? Ele já sabia, logicamente, mas assim, não se aprofundou ao assunto, né? Aí, quando foi aí nisso ele começou, o pessoal chegando, pedindo, e quando foi 99, ele já começou a ir pro sul e trazer essas varietais, que tinha os produtores que tinham lá Cabernet, Merlot, e traziam essas varietais para cá. E ele começou a fazer uns vinhos. E quando foi em 2000, ele lançou a primeira linha de vinhos, né, finos, né, da Casa Geraldo, né, Casa Geraldo em homenagem ao seu Geraldo Marcon, que foi o fundador da vinícola, né, isso em 2000. E quando foi em 2004, 2003 para 2004, ele começou, né, Fabinho, a plantar as uvas viníferas aqui, começou a importar. 2001 plantou a primeira variedade Chirá. Não, 2003, foi 2003, não foi 2003. Não, as variedades foi. Não foi? A variedade foi 2001, que vieram da França, né? Veio a variedade Cabernet, Merlot e Syrah. Entendeu? Né? O Carlinhos tá falando o que acontece. Começou a sair naquela época, no final da década de 90, aqueles vinhos Côtes du Rhône, Almaden, Marbella, Forestier, né? Que vinham com essas uvas viníferas. Então ele tomou o mercado, vamos dizer assim, dos tomadores de vinho brasileiro, com essas variedades vitiviníferas, Cabernet, Merlot. E o pessoal começou a se interagir, né, família? O pessoal começou a interagir, começou a chamar querer atenção. esse tipo de vinho. É diferente. E aí o pessoal começou a procurar também aqui, por que vocês não fazem um vinho Cabernet, um vinho Merlot? Luiz Carlos, sempre pioneiro, né? Ele, não, vamos plantar esse negócio aqui, né? Então a Casa Geraldo na época então foi lançada em 2000. 2000, os primeiros vinhos. Com uvas finos. Com uvas finas, porém uvas que vinham do Rio Grande na época, né? Aí meu pai começou a plantar essas novas varietais. Porém, como aqui nós temos um clima chuvoso no verão, essas uvas dificilmente conseguiram produzir. Como a Merlot, por exemplo, não conseguimos nunca produzir a Merlot aqui na nossa região, onde foi tirado, no caso. Ficando na Cabernet e a Syrah, né, no caso. É isso, um ciclo normal, ciclo de verão, né? Ciclo de verão. Porém, nesse ciclo de verão, o que acontecia? Chegava na hora de colher a uva, tipo assim, hoje, com esse clima que a gente está falando em vinho de inverno, olha esse sol, esse dia maravilhoso, né? Então a gente consegue fazer uma uva de acordo com eu como enólogo quero. Daí eu que decido, ó, nós estamos tendo uma colheita hoje de Merlot aqui do lado nosso aqui, então a gente consegue definir o dia da colheita. Na época não. Ó, colhe que vai chover, vai perder tudo, entendeu? Tá estragando. Tá estragando, tipo assim. Tá estragando. Então, ou você colhia ou você perdia tudo, entendeu? Então, e na hora que você fazia o vinho dessa uva, não dá um vinho de qualidade. Não dá no tempo certo, entendeu? Não foi planejado. Né? Aí o que aconteceu? Quando chegou em 2012, começamos assim,
na inversão do ciclo do vinhedo, né? Começamos com a inversão do ciclo do vinhedo. E aí foi um novo salto, né, em Andraz na questão vitícola, né? Vimos que dava certo. Hoje a Casa Geral, que na época era 98% de uva, 95% de uvas americanas e 5% de uvas finas, hoje não, hoje inverteu o cenário. Hoje são 40 e poucos hectares de uvas, sendo apenas 5% dessas de uvas americanas, no caso, e o restante todo, 95% de uvas finas, todas em colheita de inverno, né? Que legal. O Moscone, quanto tempo que a Vila Moscone tá atuando? Então, a Vila Moscone é muito nova. Comparado aqui com a Casa Geral, nós estamos no jardim da infância, não é isso? Mas é interessante porque quando a gente pensou em produzir algum vinho, eu pensei no espumante. E tem muito a ver com o que ele falou aqui, o Carlinhos. Porque é o seguinte, a uva que produz o espumante são uvas brancas e uma só tinta, que é a Chardonnay, principalmente a Chardonnay. A gente acrescentou o Riesling e a uva Pinot Noir, que é tinta. Por que que... Então, se considera que o espumante, ele vai bem no Brasil, e está mostrando isso mesmo, que vai muito bem no Brasil, por quê? Porque você não faz a poda invertida, você pode colher no verão, no começo do verão. Mas você pode colher com as uvas não tão maduras. Então você pode colher fora um pouco da chuva, compreende? Colhe um pouco Antes da chuva. Colhe um pouco antes da assim, antes chuva. do período chuvoso, Então né? a chuva não pega essa uva, então não estraga a uva, entendeu? Então a gente começou a fazer a produção do Chardonnay, do Riesling. O Riesling foi uma inovação nossa aqui. Nós achamos que, porque o espumante, o champanhe francês, é um vinho encorpado como um vinho que nós estamos tomando aqui. O champanhe pode ser um pouco mais leve para o gosto brasileiro, porque solão, verão, temperatura, tudo diferente. Então a gente acrescentou o Riesling, porque ele dá uma certa leveza que o champanhe francês não tem. Então nós plantamos Chardonnay, Riesling e o Pinot Noir, que é um vinho tinto, só que você despreza a casca. Então é como se ele fosse o branco, só que dá um sabor muito interessante para o espumante, compreende? Então nós começamos a fazer o espumante por esta razão, porque nós achávamos que a chuva não ia nos atrapalhar. E foi isso que nós fizemos. Nós ainda estamos no começo, e nós vamos caminhar muito seguindo aqui a rota. Não, que nem o Carlinhos falou, né? É ponto estratégico, né? É ponto estratégico. Mas é importante falar também que hoje a gente tem, além dos espumantes, a gente tem os vinhos também. Dessas uvas que a gente faz o espumante, né? E mais algumas que a gente agregou, que é o Syrah, o Pinot Noir. A gente tem esses vinhos dessas próprias uvas que a gente faz o espumante. Hoje também a gente tem os vinhos dessas uvas. Beleza, já que a gente vai falar mais disso aí, vocês fizeram lembrar de uma canção, essas canções que eu tô tocando aqui, são todas canções de minha autoria. Essa música eu acho que o Mirto nunca ouviu. Você tava falando da colheita, essa música se chama Colheita, eu nunca gravei. Eu nem sei se eu vou lembrar ela muito bem aqui, mas eu vou dar uma arranhada nela aqui. Eu acho que tem um pouco a ver com quem trabalha no campo, na roça. Toda colheita é o fim de um ciclo que você colhe te trazendo um novo início. Cada colheita, uma jornada que você colhe melhor sendo planejada. O que plantou e o que colheu, a vida é plantação, semente, sonhos são. E qual é o seu? O que plantou, o que colheu, a vida é plantação, semente, sonhos são. E qual é o seu? Colheita é sinônimo de luta, e chega pra quem busca, o fruto vem pra quem sonhar. Plantar e arriscar, colheita é sinônimo de luta, e chega pra quem busca, o fruto vem pra quem sonhar. Plantar e arriscar, colheita é como nosso lar.